pessoal, antes que vocês se assustem com o assunto de função de segundo grau, eu trouxe para vocês aqui só para relembrar o conceito de função. A função nada mais é do que uma relação de dependência, né? E várias situações do dia a dia vocês utilizam função, né? E função, no geral, tem algumas características, pode perceber. Qual? Por exemplo, quando eu tenho assim, a função, eu tenho domínios ligados a elementos de contradomínio. Aqui ele está representando um conjunto. Por exemplo, poderia ser utilizado naturais. Então, o domínio seriam dos naturais ligados aos elementos do contradomínio que poderiam ser reais, ou Z, que é inteiros, enfim. Só representa o conjunto. Mas ele nada mais está dizendo aqui que os elementos do domínio estão sendo ligados a elementos do contradomínio. A gente só sabe as imagens, quem vai receber essa flecha do domínio, quando a gente substitui. Então, eu vou colocar duas situações aqui rapidinho para vocês, tá? Por exemplo, se eu tiver assim, x mais 3, eu vou botar duas funções. Essa daqui, que é do primeiro grau, e vocês vão conseguir identificar, e vou colocar uma do segundo grau, para vocês perceberem a diferença, tá bom? Então, vamos lá. Vamos supor que eu quero que vocês achem a minha função aqui, a minha imagem, em função de 2. Então, olha só, em função de 2, vamos fazer as contas que nós temos um 2 aqui. A minha imagem vai ser 5. Eu só vim aqui substituir. Então, olha, nesse caso aqui, quando o meu x é 2, a minha imagem é 5. Eu posso fazer a mesma coisa aqui. Agora, por exemplo, olha o que acontece na do primeiro grau. Eu vou usar o 2 e vou usar o menos 2 também. Então, vamos lá. Vamos usar aqui o x como menos 2. Então, eu já usei 1, né? Pedi o f de 2. E vou fazer o f de menos 2. Olha o que vai acontecer. Menos 2 mais 3. Então, eu diminui sempre, repete o sinal do maior, mais 1. Então, deram duas imagens diferentes. Agora, quando tem uma função do segundo grau, e vocês vão conseguir identificar, porque o expoente aqui é 1, o expoente aqui é 2. Esse expoente, o maior expoente, indica o grau da função. Então, a função do segundo grau, o expoente é 2. Aí, agora eu vou substituir, ó, vou vir aqui, ó, f de 2 e vou fazer com f de menos 2, tá bom? Então, vamos lá. Só que, como ele está x ao quadrado, vou colocar entre parênteses. Então, vai ficar assim, 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado é 4. Com mais 1, 5. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Menos 2 ao quadrado mais 1. Menos 2 ao quadrado é 4. Com mais 1 é 5. Na função do segundo grau, pode ocorrer dois domínios diferentes, ter a mesma imagem porque está elevado ao quadrado. E quando a gente tem qualquer número elevado ao quadrado, ele fica positivo. Agora vamos fazer um comparativo das principais diferenças entre a função de primeiro grau e a função do segundo grau. Lembrando que, como função, tem elementos em comum, né? Como domínio, contradomínio, né? Essas relações em diagrama, a própria lei de formação, que eu vou dar um exemplo depois para vocês. Mas olha só, quais as principais diferenças? No caso da função do primeiro grau, ela é desse tipo, ax mais b. Esse a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. E também esse b indica aonde que lá no gráfico a função, que no caso é a reta ou a semi-reta, segmento de reta, vai encostar no eixo do y, tá? Então nós temos aqui que o a diferente de zero, que aí senão seria do primeiro grau, né? Que é quem acompanha o x. Há uma raiz real. Por quê? Quando não aparece, o expoente é 1. E esse expoente indica quantas raízes reais podem ter a função, tá? Para encontrar a raiz real, resolve-se uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque ela é do primeiro grau, né? Então, vamos supor aqui que eu quero encontrar a raiz dessa função aqui, ó. Y é igual a x mais 2. A raiz, gente, não tem nada a ver com raiz quadrada, não. A raiz é onde encosta no eixo de x a reta, tá bom? E para descobrir onde que encosta no eixo de x, eu tenho que zerar o y. Daí a gente pode fazer aqui, ó, x mais 2 igual a 0. Então, a raiz real dessa conta, que é quando eu zero y, é x igual a menos 2. Acabou, tá? Então, essas são as principais diferenças. Então, eu sempre resolvo. Tem uma raiz real, eu tenho que resolver uma equação do primeiro grau, e o gráfico é uma reta, uma semi-reta, segmento de reta, né? E aqui eu estou mostrando para vocês, e é a figura geométrica. Então, a figura geométrica de uma função de primeiro grau é uma reta, semi-reta, segmento de reta. Aqui sempre é onde encosta no eixo do y e é o valor de b. Então, se aqui eu tiver essa função aqui, ó, 2x mais 1, eu sei que esse 1
vai ser onde eu vou encostar no eixo de y, tá bom? Outra situação, quando A aqui é positivo, ela é crescente. Quando ele é negativo, ela é decrescente, tá bom? Sempre olhando com relação à direita. Se estiver subindo, crescente, descendo, decrescente. Aí agora vamos lá desmistificar a função do segundo grau, que não é tão difícil assim. Olha a principal diferença. Ele vai ter aí, ele pode ter 3 termos, né? Mas diferente daqui, onde ele só tem ax mais b, ele vai ter ax ao quadrado mais bx mais c. E é sempre assim que acontece nas equações na matemática. Então, se eu tivesse uma de terceiro grau, seria ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. É sempre uma letra a mais. E aqui, nessa situação, olha só, como ela é do primeiro grau e esse é do segundo, eu falei para vocês, isso aqui indica quantas raízes podem ter. E outra, sempre com A diferente de zero, porque se o A for zero, ela já não é mais do segundo grau, ela seria do primeiro, tá? Então, A sempre diferente de zero, senão ela deixa de ser do segundo grau. Pode ter 2 raízes reais e diferentes, porque às vezes a gente faz a continha da equação do segundo grau e pode dar 2 raízes reais iguais, que é o mesmo número, tá bom? Para encontrar as raízes reais, resolve-se uma equação do segundo grau. Então, aí é onde o bicho pega, né? Vocês passaram o nono ano inteiro estudando a equação de segundo grau, porque tem várias maneiras de resolver uma equação de segundo grau. A que vocês mais lembram é a fórmula resolutiva, né? Que algumas pessoas chamam de fórmula de Bhaskara, mas enfim, aquela fórmula resolutiva que vocês usam o discriminante, que é o delta e tudo mais. Mas tem outras maneiras, tá bom? Depois bota um vídeo aí para vocês lembrarem essas maneiras de fazer resolução. Mas, enfim, eu tenho que resolver uma equação do segundo grau. E o gráfico, a figura geométrica, é uma parábola. Quando esse A é positivo, ele é A maior que zero, ela é concavidade voltada para cima. A gente fala assim, é positivo, então, ó, tô sorrindo, concavidade voltada para cima. Quando ele é negativo, a concavidade voltada para baixo, né, a boquinha triste. Então, por exemplo, primeira coisa, eu tenho uma função lá, que eu vou dizer que é f de x. F de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Eu tenho que resolver essa equação de segundo grau para descobrir aonde que estão as minhas raízes reais, aonde que encosta no eixo de x. O eixo de y, ao contrário aqui da função, ao contrário ao mesmo tempo bem parecido, porque quem é o termo independente aqui? Quem não tem x nenhum? O b. E quem é o termo independente aqui? O c. Sempre o termo independente vai ser onde corta no eixo das ordenadas, né, do y. E as raízes reais eu acho e marco aqui no eixo 2x, tá bom? Mas vamos continuar. Bom, coloquei aqui um exemplo de aplicação, tá bom, gente? Então, olha só. Uma quadra tem forma retangular, com 40 metros de comprimento e 20 de largura. Então, temos aqui, ó, 40 por 20. O clube vai ampliá-la com uma faixa retangular constante. Qual é a função da nova área? A gente não sabe essa medida, a gente sabe que é constante. Então, por exemplo, a medida que ele colocar aqui, seja 1 metro, vai ser 1 metro para, né, tanto para o comprimento quanto para a largura. Então, a gente sabe, só que a gente não sabe quanto mede, tá? Então, aumentou aqui, né, na altura, aumentou aqui, e também nas laterais, porque olha só, ó, é como se fosse assim, tem aqui a quadra e aqui foi o que aumentou, mas como é constante, então aumentou, tá vendo? Esse pedaço aqui, que a gente não sabe qual é, por isso que eu chamei de x, aumentou este pedaço aqui também, que a gente só sabe que é o mesmo tamanho, então esse aqui eu botei x aqui também, mas aumentou aqui e aqui também. Então, a gente vai colocar... Gente, eu pedi desculpa a vocês, tem um barulho externo aqui, que eu tenho vizinho que ele não fala, ele berra no telefone. Então, eu não sei se está atrapalhando o áudio de vocês, então peço desculpas. Então, ó, tem aqui, ó, x, x. Então, aumentou quanto aqui na altura? 2x. E aqui no comprimento? Aumentou x e x. Então, aumentou 2x também. Então, o que, que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai colocar que aumentou 2x na altura e aqui na... Então, aqui, ó, no comprimento também. Então, se a gente fosse fazer a formação aqui da função da nova área, a gente vai ter que dizer assim, ó, bom, a nova área vai ser 40 mais 2x, porque ele foi 40 daqui até aqui, aumentou um x aqui,
Então, 40 mais 2x vezes... Agora vamos lá para a largura da quadra. 20 mais 2x. E aí, para a gente formar, porque, por exemplo, a gente não sabe se aqui vai medir 2 metros, 3 metros, enfim. A gente tem que ter essa lei de formação, né? Depois que a pessoa disser, nós usamos 2 metros a mais, né? Ampliamos 2 metros a mais de cada extremidade, aí a gente só chega e substitui aqui. Mas, enfim, a gente faz a distributiva. Então, 4 vezes 800, 80x, faz a mesma coisa aqui, 40x, e aqui 4x ao quadrado. Então, normalmente a gente arruma. Quem é A vai ficar sempre na frente. Então, quem é aqui que está com x ao quadrado? Então, vai ser 4x ao quadrado mais, vou juntar quem é B, que é quem está com x, no caso 120x, e o termo independente, que é 800. Então, esta daqui é uma lei de formação de uma situação que pode ocorrer. A pessoa quer fazer uma obra, não sabe ainda que ela vai aumentar ou diminuir de largura, mas ela tem aqui a medida inicial, daí a gente chama de x e faz a fórmula. Se a pessoa disser assim, olha, vou aumentar 2 metros para cada lado, aí só vem aqui e substitui na conta. Tá vendo? Então, a função ela acaba facilitando. Ou, não, eu vou aumentar 3 metros para cada lado. Aí a gente já substitui por 3 aqui, tá bom? Então, vamos lá, gente. Um exemplo aqui de aplicação de exercício, tá? Nós temos aqui, quais os coeficientes da função do segundo grau? Gente, presta atenção. A é sempre o número que vai estar acompanhado do x ao quadrado. Ele tem que ser sempre diferente de zero, porque esse x ao quadrado indica que ela é uma função do segundo grau. Então, o A aqui é 3, o B é 2 e o C é menos 5. E aqui, o A é menos 1, o B é 5 e o C, como não tem, é 0. Muito cuidado, que às vezes eles vêm fora de ordem. Você só consegue identificar quando você coloca todo mundo na ordem. Então, primeiro quem está com x ao quadrado, depois quem está com x, depois o termo independente, tá bom? Aqui tem um exercício resolvido, que eu coloquei também numa atividade para os meus alunos do primeiro ano, onde ele diz que f de 0 igual a 5, f de 1 igual a 3 e f de menos 1 igual a 1. Calcule o A, B e C. Gente, isso aqui vai cair num sistema de equações. Eu já expliquei para os meus alunos quando ela é de primeiro grau. Agora vamos rapidinho fazer aqui de segundo grau, tá? Se vocês tiverem dúvida, dá uma diminuída na velocidade do vídeo, eu vou fazer rapidinho para o vídeo não ficar longo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos repetir aqui, né? Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Eu vou jogar esse y para cá só para ficar mais fácil para mim, tá bom? E aqui eu vou colocar cada termo, ó. Aqui é x e y, x e y, x e y. Então, eu vou fazer aqui o meu sistema. Lembrando que é sempre x e y. Então, o primeiro par que eu tenho é 0 e 5. Segundo que eu tenho é 1 e 3. Terceiro que eu tenho é menos 1 e 1. Daí a gente vai abrir a chave e vai substituir. Todos que tiverem x eu vou substituir e o y eu vou substituir. Então, vai ficar a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c igual a 5. E aqui a vezes 1 ao quadrado, de preferência entre parênteses, que se for negativo sempre vai ficar positivo, tá? Quando tá assim ao quadrado. Mais b vezes 1 mais c igual a 3. E a vezes, ó, menos 1 ao quadrado mais b vezes menos 1 mais c igual a 1. Daí a gente arruma, ó, já sabe que isso aqui vai dar 0, c igual a 5. Então, c é igual a 5, certo? Já sabemos disso, já tem aqui uma afirmativa, c igual a 5. Agora vamos lá para o próximo, ó. 1 ao quadrado vai dar 1, vezes a vai dar a, mais, continua aqui só para vocês não se perderem. B vezes 1 vai dar b, c igual a 3. Aqui, ó, vai ficar positivo, menos 1 ao quadrado vai ficar 1, a mais b vezes menos 1, menos b, mais c igual a 1. Parece super difícil, mas vocês testando, vocês vão pegando o jeitinho, tá? O C eu já sei que é 5. O que eu posso fazer aqui? Eu já posso substituir o C por 5, tá bom? Então, aqui mesmo já posso substituir. Então, o meu C é 5. Inclusive, ele pediu para a gente calcular A, B e C. O C é 5. Acabamos de achar lá em cima. Aí, agora a gente aqui melhora. Como que a gente vai melhorar? Ó, A mais B é igual a 3 menos 5.
repete de baixo aqui, ó. A menos B é igual a 1 menos 5. Daí a gente continua. Vou usar espaço aqui, tá? Então, aqui nós temos, ó, só arrumando. A mais B é igual a 3 menos 5 menos 2, porque diminui e repete o sinal do maior. Repito. E, ó, 1 menos 5. Diminui, repito o sinal do maior, vai dar menos 4, tá bom? Agora ficou um sistema maravilhoso com duas equações. A gente pode usar o método da adição. Como é o método da adição? A gente vai somar, tá? A mais A, 2A. 1B menos 1B, corta, vai dar 0, não precisa colocar, igual a menos 2 mais menos 4. Você deve R$2 ali para o padeiro, R$4 para o açougueiro, você está devendo R$6. E aí, tá multiplicando, passa dividindo, já temos o A é menos 3. Então, ele queria saber o A, B e o C. Então, o A é menos 3. O que a gente vai fazer? Agora que a gente já tem o A, que é menos 3, a gente vai substituir em qualquer uma das duas equações. Vou substituir aqui em qualquer uma das equações, ou a primeira ou a segunda, tá? Vou substituir logo aqui na primeira, ou na segunda. Então, vamos lá. Substituindo na primeira equação. Então, vamos fazer assim. A mais B é igual a menos 2. A, aqui no caso, é menos 3. Então, no lugar do A, eu boto menos 3, mais B é igual a menos 2. Então, vamos ficar com B é igual a menos 2. Ó, passa para lá, positivo. Então, subtrai e repite o sinal do maior é positivo, B igual a 1. Então, nós já achamos. Se a gente tivesse que montar essa função aqui, seria o A é quem está com x ao quadrado, né? Então, seria, porque ax ao quadrado mais bx mais c. No lugar do A, eu botaria o 3, o menos 3. Então, ficaria menos 3x ao quadrado mais 1x, que não precisa colocar quando é 1, mais 5. Pronto, era isso.